Bom dia. João 2. Evangelho de João, capítulo 2. Vamos começar a ler a partir do versículo 13. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. A Páscoa dos judeus estava se aproximando e Jesus subiu para Jerusalém. Jesus antes tinha estado em Caná da Galileia, onde ele e seus discípulos foram convidados para um casamento. Neste casamento, faltou vinho, foi onde Jesus operou o primeiro milagre, transformando água em vinho, mostrando com isto que é o poder mundial da transformação, simbolizando exatamente a transformação. Nós vivíamos num mundo que abundou o pecado. Jesus veio e superabundou a graça, mostrando o poder infinito e limitado do Senhor de transformar. Ele nos transformou. E Ele nos transforma. Ele transforma qualquer pessoa desde que queira, que aceite essa transformação. Então Jesus tinha operado esse milagre lá, então ele voltou. E pelo que parece, este casamento era de um parente de Maria. E convidaram Jesus e os seus discípulos, e eles foram. E o milagre da transformação da água em vinho, foi o primeiro milagre de Jesus. Ou seja, a Bíblia nos fala isso. Inclusive, ela nos fala no próprio capítulo 2, no versículo 11, ou seja, 2 versículo anterior, fala: com esse deu-se Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Foi o primeiro milagre. Ou seja, Jesus tinha nessa época aproximadamente 30 anos. Tá, não vamos falar da data exata, porque não sabemos exatamente que dia que Jesus nasceu. Tá, não podemos crer que foi no dia 25 de dezembro, não. Ali simplesmente foi uma data que, entendeu, de crer, de colocar ali para simbolizar um dia do nascimento dele. Mas, segundo a Escritura, ele nasceu entre outubro e fevereiro. Ou seja, nesta data aí, pode ter sido outubro, pode ter sido novembro, dezembro, janeiro ou fevereiro. Mas resolveram comemorar-se em dezembro, ótimo. Então, nessa época, ele tinha aproximadamente 30 anos. Quando eu digo aproximadamente, também porque não é uma idade exata. Ele poderia estar com 29 ou 31. Fala-se que Jesus morreu com 33 anos aproximado. Você pode ter sido 32 ou 34. Muito bem. O fato é que nesta época, nesta data após Jesus ter sido batizado por João Batista, ali no Rio Jordão, foi o primeiro milagre dele. Ou seja, durante aproximadamente 30 anos ele viveu como uma pessoa normal, como qualquer um. Ele foi um jovem inteligente, tudo mais. Ele foi um carpinteiro, mas foi uma pessoa normal. Ele só veio operar milagres depois dos 30 anos. E o primeiro dele foi a transformação da água em vinho. A Bíblia deixa bem claro. Com isso iniciou-se o seu ministério. A partir de 30 anos ele operou esse milagre. Então, nós vemos a seriedade desse milagre. Milagre esse que, inclusive, nós já vimos pessoas querer desmerecer, desvalorizar, não sabendo o que está falando, a arrogância das pessoas. Eu falo porque o senhor Edir Macedo pregou, inclusive está na internet,
falando que não entende porque foi um milagre desnecessário. O da água viva. Incrível. Ou seja, o senhor Edir Macedo quer saber mais do que Jesus. Ele não entendeu que Jesus estava mostrando a partir daí o milagre da transformação, o poder da transformação, de transformar. Transformar pecadores em pessoas santificadas, pessoas santas, pessoas libertas. Pessoas viviam presas, ser liberta. Jesus veio para transformar. E ele iniciou-se mostrando isso. Nós podemos ser libertos, nós podemos ser transformados através de Jesus. Então, muito bem, os judeus comemoram a Páscoa desde a época que eles saíram do Egito. Então, é uma festa dos judeus, não essa Páscoa que nós comemoramos. Essa Páscoa de comer chocolate. Essa Páscoa que simboliza um coelho que bota ovo de chocolate. Uma Páscoa que as pessoas nem sabem o porquê comemora. Olha-se mesmo como uma festa comum. Mas a Páscoa, ela se comemora, entre outras coisas, o êxodo, a saída. O povo, quando saiu do Egito, quando Deus tirou o povo do Egito. É a celebração da Páscoa. É uma festa judaica. O que tem hoje para nós, nada mais é do que uma festa comercial. Para vender mais chocolates e outra coisa. E nós comemoramos de maneira errada. Empanturrando-se de chocolate, ovo de Páscoa, esse tipo de coisa. Os judeus nunca comemoraram desta maneira e jamais vão comemorar. Então, já na próxima Páscoa, Jesus subiu, Jesus foi para Jerusalém. E como sempre, Jesus foi direto ao templo, à igreja, à sinagoga. Ele foi direto para lá. Muito bem, versículo 14. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e cambistas assentados negociando. Então Jesus chega no templo. Quando ele chega no templo, ele depara-se ali, inclusive um número maior, porque nessa época vinha mais pessoas ao templo, vinha pessoas de todas as partes. Então ali tinha no átrio exterior, no pátio exterior, não foi exatamente, mais precisamente ali dentro do templo, um lugar onde se lia as escrituras, a Torá, né, ou seja, a lei, não era exatamente ali, mas no pátio exterior. Tinha todo tipo de pessoas negociando ali, vendendo bois, vendendo carneiro, fazendo o câmbio da moeda. Por que câmbio? Porque ali no templo de Jerusalém tinha a moeda própria. Então as pessoas que vinham de fora, de outros lugares, de outras bandas, para ofertar, para dar oferta no templo, tinha que dar a oferta de acordo com a moeda do templo. Eles não aceitavam, não. Você vê como é que era a coisa, eles não aceitavam o tipo de moeda. Então tinha que ser feito o câmbio, tinha que ser feita a troca de moedas. Então ali já tinha pessoas já prontas ali para trocar, para fazer o câmbio. E claro que isso não era de graça. É como qualquer negócio comercial. Você vai numa casa de câmbio hoje, você quer viajar para o exterior, você quer trocar moeda, você vai trocar, você sempre troca e os cambistas ganham para trocar. Você vai no banco trocar, o banco ganha. Então é um negócio como outro qualquer. Eles estavam ali praticando no comércio. E mais, naquela época também exigia-se os holocaustos e sacrifício. As pessoas entregavam animais, como nós dizemos na antiga lei, está na lei de Moisés, para o sacerdote, para sacrificar todos os seus pecados. Então,
as pessoas vinham de longe, vinham de outras regiões, como não tinha como estar trazendo bois, carneiro, nada, eles traziam o dinheiro para comprar ali. E compravam e ao mesmo tempo já entregava para o sacerdote que sacrificava o animal, aspergia o sangue no altar, todo aquele ritual, porque a lei ali era baseada em rituais. E também, até mesmo, por exemplo, para apresentar uma criança, porque ela é obrigatória na época da lei, a apresentação da criança no 8º dia do nascimento. Mas só que para apresentar a criança, se fosse extremamente pobre, os pais não tivessem condição de ofertar um carneiro ou um outro animal qualquer, tinham que ofertar pelo menos um casal de pomba. Então já tinha ali as pessoas que vendiam os animais, as pombas, tudo. Então tudo aquilo ali que as pessoas estavam vendendo era porque os comerciantes vendiam, as pessoas compravam e já entregavam para o sacerdote, que o sacerdote matava, sacrificava, né? E aspergia o sangue no altar, a carne era dada para o sacerdote e aquele tipo de coisa toda. Ou seja, o que eles estavam vendendo não era ilegal, não era um produto criminoso, não era um produto desonesto. Desonesto sim, tinha até mesmo propaganda, porque eles falavam que os melhores animais para o sacrifício eram que eles já tinham ali separado, pronto a vender, que eram animais preparados para isso. É uma propaganda enganosa, como estão vendo em toda parte. Mas o que eles vendiam não era ilegal, não. Não era crime, não. Era coisa normal, né? Hoje, trazendo para os nossos dias de hoje, seria a equivalência de você estar vendendo Bíblia, seria vendedor de Bíblia, seria vendedor de CDs com louvores, seriam livros, né? Livros evangélicos, DVDs. Seria este tipo de coisa, equivalência mais ou menos aproximada seria isso. Então eles estavam ali vendendo isso. Assim como hoje, nós vemos hoje nas igrejas, vendendo. Você vê, quanto maior os templos, maior o comércio. Hoje não precisa de câmbio, lá não tem cambista, mas tem as maquininhas de cartão de crédito. Você chega, você oferta, seu dízimo, sua oferta não passa aqui no cartão, né? Como tem muitos templos fazendo isso. Então o que ocorre? Da mesma forma, hoje nós encontramos livrarias, lanchonetes, restaurantes dentro dos templos. E isso nós estamos falando de coisas comuns, porque tem tempo, tem comércio, muita coisa muito além, que não deveria acontecer. Mas muito bem, só falando, então estavam lá vendendo. Jesus chegou, Jesus viu. No versículo 15, tendo feito um chicote de cordas, a Bíblia nos fala, quase todas as traduções, chama-se azorrague, mas o chicote de cordas é um chicote que é feito com 8 tiras de couro, e na ponta dessas couros coloca-se objetos tais como era osso de carneiro, ou pedaços de ferro, qualquer coisa, era exatamente para machucar, para ferir, tá? O nome disso é azorrague de cordéis ou chicote de cordas. Então Jesus, tendo feito um chicote de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Você vê que Jesus agiu de maneira agressiva. Jesus agiu de maneira violenta. Por quê? Olha, não foi uma coisa assim, não aquela coisa repentina, não. Jesus teve o tempo de parar para analisar. Depois vocês podem pesquisar sobre o que é o azorrague de cordéis ou chicote de corda. São um chicote com 8 tiras de couro. Ou seja, Jesus teve tempo, parou
e foi fazer um chicote, que com certeza levou alguns minutos para fazer. Depois de em cada ponta deles colocar o osso de carneiro, ou pedacinho de ferro, ou qualquer coisa. Ele levou tempo para fazer chicote. Ele não foi aquela explosão repentina. Ele teve tempo calmamente de fazer. E depois que ele fez, então, ele chegou, ele expulsou os animais. Ele meteu o pé. A Bíblia está falando aqui. Ó, virou, espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. As mesas ali onde estavam comerciando com dinheiro, ele virou, jogou dinheiro de toda parte, chutou tudo para lá, expulsou os animais. Jesus não aceitou o comércio no tempo. Interessante que as pessoas têm o hábito de fazer do evangelho, eu sempre falo, é como se fosse um self-service. Escolhe o que é comer, isso que eu quero no meu prato, isso aqui eu não quero, não, carne eu quero, não, giló eu não quero. Por quê? Porque pregadores, líderes de templo, quanto maior o templo, mais está tendo isso, é um comércio desenfreado. Eles esqueceram dessa proibição, essa seriedade. A segunda ação de Jesus, o primeiro foi milagre de transformação, a segunda foi limpeza, a purificação do templo. Jesus não permitiu nenhum comércio. Hoje eles vão além. Hoje no templo estão vendendo lotes, estão vendendo rifas, estão vendendo perfumes. Tem muitas igrejas, perfume do bispo, perfume da bispa, como tem lá na Renascer em São Paulo, até fizeram perfume da bispa e do bispo. E vendem caro os perfumes. Né? Hoje é mais caro. Hoje vende luta de MMA dentro dos templos, como tem na Renascer. Hoje vendem de uma maneira conhecida, um negócio mesmo, CD, DVDs, na cantina você lancha, tem restaurante para você almoçar, tem templos grandes que tem inclusive, veja o horror, academia de ginástica. Tem tudo. Isso vendendo de maneira clara, tá? Nos templos nós vamos vendendo tudo. Sorteio de carro, rifas, vendem retiros. Não, retiro carnaval, retiro para isso, retiro para aquilo. E as pessoas participando e comprando, não sabendo que estão todos juntos no mesmo pecado. E de maneira disfarçada, hoje o que eles estão vendendo de maneira disfarçada? Vendem água mineral, dizendo se é água do Rio Jordão, vende aliancinha de plástico, vende sal, vende rosas, vende palito, vende toalhinha, vende fronhas, vende vassoura, caneta, vendem tudo. É uma maneira de afastar, mas é um comércio, é o mercantilismo correndo à solta, porque eles dizem assim, você só dá uma oferta e leva aqui a água, não sei das quantas do Rio Jordão, uma pequena oferta, você vai levar o sal aqui para jogar na sua casa, você leva uma pequena oferta, uma oferta de X, você leva a rosa e colocar no ambiente, vai purificar. E o povo não estão percebendo que é um comércio deliberado, o povo vai comprando. Eles esqueceram, apesar de ter Bíblia, eles não entendem, não compreendem a proibição. Jesus expulsou. É o único momento que Jesus chegou a ficar com raiva. Jesus agiu com violência. Foi por causa do comércio no templo. E as pessoas hoje estão fazendo, e o povão, os religiosos, os cegos, são cegos, religiosos cegos, estão participando, estão comprando. Não entenderam que Jesus está expulsando. Jesus expulsou do templo. Agora Jesus expulsa da sua companhia. Jesus não aceita. Não somente quem está vendendo, como quem está comprando. Comércio é uma troca. Um dá o produto, o outro o dinheiro. É uma troca. Jesus expulsa. Jesus expulsou. Porque Jesus está na Bíblia. Jesus é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. O comércio deliberado, desenfreado nos templos. E o povão participando. E o povão aceitando. Jesus deixou bem claro. Ele fez um chicote de corda, ele expulsou touros do templo, expulsou os animais com as ovelhas, os bois, ele espalhou pelo chão o dinheiro dos cambistas. Ele virou as mesas. Jesus não agiu aqui de maneira passiva, não. Quando ele encontrou o erro, quando ele encontrou o pecado, ele agiu de maneira ativa. E disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Falou: tira daqui. Fazei da casa do meu pai casa de comércio. Aqui não é lugar para comercializar. Jesus não está criticando o produto que eles estão vendendo, mas sim o lugar. Por isso eu sempre digo, hoje os templos tem os famosos pregadores itinerantes, cantores. Aí quando vão nas igrejas, chega lá e eles colocam, vai apresentar o meu material, vendendo os livros, CD e aquele tempo, aquela coisa toda. Onde eles ganham, o dono da igreja, o pastor da igreja, a igreja também ganha porcentagem ali afora. O problema não é o produto, e sim o lugar. Se nós queremos hoje comprar qualquer material, é uma Bíblia, é um CD, é um livro, é alguma coisa qualquer, existe uma quantidade enorme aí de lojas que vendem produtos evangélicos. Em todos os lugares tem. Fosse cidadezinha pequenininha, não, aqui não tem, mas tem na internet, você compra pela internet. Por que você vai comprar dentro da igreja? Você está pecando, você está errando. Você está indo contra o evangelho. Nós temos que entender, não tem como mudar, não tem como alterar essa palavra, não. Não tem como maquiar isso aqui, não. Aí você fala: pastor, mas a maioria dos templos vende, daí que a maioria dos templos vende. Jesus não permitiu, não autoriza. Pastor, mas está vendendo, é para obra, é para missões, é para igreja. Não importa para qual finalidade. Não importa. É proibido, Jesus proibiu. Tem igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus de algumas cidades que chega ao ponto algum de sábado não está vendendo frango assado. Colocarem máquina de frango para vender frango assado. Outras que vendem comida mesmo, feijoada, isso aqui lá não. É para um bem maior, é para isso, é para aquilo. Não tem justificativa. Não existe justificativa. Jesus condenou, ele continua condenando. É muito claro isso na palavra dele. Nós temos que ter essa compreensão. Nós temos que ter esse entendimento. Não, pastor, mas é para obra, não. Vamos ver. Nós temos que fazer o que Jesus manda. Essa é a segunda ação de Jesus. Foi limpar, purificar o templo. Expulsar os comerciantes. Expulsar o comércio dentro do templo. E tem muita gente que está buscando o comércio ainda no templo. Então seus discípulos lembraram do que foi escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Jesus é zeloso, ele é ciumento das coisas dele. A palavra de Deus diz assim: Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é o Senhor. Jesus cuida da casa do Pai. Ele não aceita, ele não aceitava, ele não aceita esse tipo de coisa. As pessoas têm que ter um hábito de falar: não, pastor, se eu não tiver o comércio, se eu não vender, se não colocar nada, como é que vão manter a igreja, manter a obra? Quem mantém é o Senhor. Se ele quiser, ele mantém. Porque a igreja vive, ela sobrevive de uma única coisa: é dízimo e ofertas. Dízimo é mandamento, é obrigatório. Todos nós devolvemos 10% de tudo aquilo que não vem à nossa mão. É mandamento. Isso é ordem. E não tem como nós fugirmos disso. Se nós somos cristãos, nós devolvemos 10% ao Senhor. Oferta é aquilo que Deus toca em nosso coração. Hoje eu quero ofertar X, o valor que Deus... Não existe um valor determinado.
Deus tocou nosso coração, nós vamos ofertar. Mas é disso que a igreja vive somente. É disso que a igreja usa para construir, para pagar suas contas, para o pastor sobreviver, para alimentar, para socorrer os necessitados, para tudo. É só isso. Não pode existir nenhum comércio. Não pode existir nada disso. Jesus não permitiu. Isso não é de agora, não, é desde o início. É desde o início. Porque quando as terras, houve a divisão das terras lá de Canaã para o povo, a única tribo que não teve direito à herança, que não teve direito à terra, foi de Levi. Porque a tribo de Levi, ao contrário do que as pessoas acham, não, o cara cantou, é levita. Não tem nada a ver. As pessoas não sabem o que estão falando. E Levi foi a tribo que foi separada para cuidar do templo, administrar, cuidar, zelar. Ou seja, qualquer tipo de envolvimento com o templo tinha que ser da tribo de Levi. Pregar, para lavar, para limpar, para cantar, para tocar instrumento, tudo era da tribo de Levi. E como Deus fez isso? Por que separou a tribo de Levi? Porque Deus, quando tirou o povo do Egito, Deus feriu, matou. Deus matou todos os primogênitos do Egito, de Faraó. Todos os filhos, os primeiros filhos, foram mortos. Depois atravessou, Deus pegou e falou, olha, todos os primogênitos dos hebreus são meus. Todos os primogênitos dos animais são meus. Todos os primeiros eram do Senhor. Aí Deus fez a troca. Falou, no lugar dos primogênitos dos hebreus, eu vou separar a tribo de Levi. Essa tribo é que vai cuidar do templo, administrar o templo. Essa tribo não tem direito à herança. Essa tribo, ela vive do templo, ela se alimenta do templo. Os levitas, que são filhos da tribo de Levi, se alimentavam, sobreviviam, tudo do templo. As casas deles, tudo era do templo. Eles não tinham propriedade, eles não receberam propriedade. Eles habitavam na cidade de refúgios e por aí afora. Então, a função do dízimo e oferta é para isso. Para manter, sustentar, ajudar, socorrer e cuidar do templo. Mas não é para comercializar qualquer coisa. Comércio não pode existir. E mais, vamos falar em termos do Brasil, do mundo, principalmente em termos do Brasil. O que esses pastores, esses templos fazem é uma concorrência desonesta com as lojas das outras. Por quê? Templo não paga imposto. Como o templo não paga imposto, eles colocam a livraria lá dentro, colocam um monte de coisa, estão vendendo e não pagam impostos, porque o templo é livre de imposto. Enquanto os outros comerciantes, os que têm loja evangélica, estão tudo aí, pagam impostos. E outras maneiras, estão sendo desonestos. É um comércio desonesto que está acontecendo dentro do templo. Porque as livrarias, os restaurantes, todo tipo de comércio que é feito dentro das igrejas está livre de imposto. E enquanto os outros pagam impostos. Então existe tudo aí. É uma ilegalidade que estão fazendo diante do Senhor. E estão também pecando pela desonestidade. Porque não é justo. Comerciante paga aluguel de loja, paga energia, paga tudo, paga imposto, que nós sabemos que no Brasil impostos são altíssimos, são caríssimos que os comerciantes pagam. Enquanto tem o outro lado dentro do templo lá, que compra o produto, vende sem pagar imposto nenhum. E pelo Senhor, eles estão fazendo algo muito errado. E vão pagar por isso. E todos os que estão comprando, estão contribuindo, estão ajudando o erro e vão prestar conta também.
Ah, mas eu não sabia. Mas é nossa obrigação, se nós somos cristãos, de pesquisarmos a Bíblia, de conhecermos. É obrigatório, como cristão, nós sabermos, para nós podermos defender a nossa fé. É obrigatório. Então não tem desculpa. E vamos prestar conta assim diante do Senhor. Porque a igreja é lugar, o templo, a congregação, é lugar de nós reunirmos para louvarmos o Senhor, agradecer o Senhor, apresentar as nossas petições, ouvirmos a mensagem, a palavra, aprendermos mais do Senhor, glorificarmos o nome do Senhor. Essa que é a função. Não para comercializar. Não para usar os segundos ou terceiro. Temos que aprender isso. Eu li hoje pouquíssimo versículo, li só do 13 ao 17 de João 2. Evangelho de João, capítulo 2. Mas toda dúvida você esclarece na Bíblia. E não é tirando também texto do contexto, não é como ela está. Por isso todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.